Olá, queridos! Graça e paz a todos vocês. Aqui é o pastor Diarley, da Igreja de Cristo em Células. E hoje nós estamos chegando à nossa quarta aula da série Como Ter uma Célula Saudável. Lembrando você que está nos assistindo, você pode compartilhar essa série com seus amigos de outras igrejas, de outros pastores, né? Você também pode entrar no nosso grupo lá no Telegram, melhor dizendo, e no WhatsApp. Tem um link aí. Entre lá e eu vou estar mandando todo esse material dessas aulas para vocês e sempre dando dicas sobre as células, sobre discipulado, muito importante para o nosso crescimento. Também lembrando que na terceira aula eu havia falado para vocês sobre aqueles princípios que sustentam a visão celular numa igreja, de forma saudável, de forma sustentável, com crescimento contínuo, que é sobre gestão, liderança, cultura e aquelas matérias todas, porque às vezes nós temos a visão dentro da igreja, mas nós não temos o suporte para trabalhar essa visão. Eu conversei com o pessoal da SenseMaker, eles vão gravar essas aulas, eu vou estar me dispondo a gravar todas aquelas matérias, né? Vai dar em torno aí de 10, 12 vídeos, e eles vão colocar isso num pacote e mandar para você, eles vão cobrar só o trabalho deles. Eu não vendo nada, eu estou dando-me esse trabalho aí para ajudar vocês, ajudar as igrejas, e eles vão cobrar só esse trabalho. Vai dar em torno de R$100 dividido em 10 vezes, 10 por mês, 15 por mês, alguma coisa nesse sentido, mas você vai ser bem informado sobre isso. Então vamos lá para a nossa quarta aula, né, da nossa série. Lembrando também que segunda-feira nós vamos estar soltando uma aula extra dessa série sobre o formato da reunião de uma célula. Como fazer uma reunião que seja significativa, que traga cura nas pessoas, que edifique as pessoas, que traga integração na vida das pessoas e no grupo, que faça aquela célula se tornar importante para as pessoas. Acompanhe segunda-feira essa aula, ela é um complemento disso aqui e você não deve perder essa aula. Ela é muito especial, como fazer uma reunião de forma significativa, ok? Então hoje nós estamos aqui na quarta parte da nossa série sobre uma célula saudável. O tema hoje é Dando ao Rebanho de Deus um verdadeiro pastoreio. Como que uma célula pastoreia com excelência as pessoas que Deus colocou ali naquele grupo, ok? Vem comigo, vamos lá. Olha, a força maior de uma célula é o pastoreio, entendeu? O que é pastoreio? É amor, cuidado e proteção. É quando a pessoa está recebendo naquela célula, da liderança daquela célula, ele recebe amor, ele recebe cuidado e proteção. Como que eu protejo alguém? Orando por ela. Como que eu amo que eu cuido dessa pessoa? Visitando ela, estando acompanhando ela, aconselhando ela, amando ela incondicionalmente. Então, a força maior de uma célula é o pastoreio. A característica que mais sobressai numa célula é esse amor, cuidado e essa proteção, ok? Uma célula saudável tem como marca forte um bom pastoreio das ovelhas. Então é o seguinte, se a gente der às pessoas um bom pastoreio, dificilmente nós vamos perdê-las. Dificilmente ela vai sair do grupo. Por quê? Porque a nossa marca maior, nossa característica maior é esse amor, esse cuidado, essa proteção. Veja bem, esse pastoreio, ele é regado pelo menos por 3 coisas muito importantes. Comunhão, unidade, aquela koinonia. É aquilo que eu digo sempre, vida em comunidade.
que é uma vida em comunidade? É a koinonia. A célula é mais do que um ponto de encontro, é mais do que um grupo, é uma família espiritual. Ali ele encontra amor, ali ele encontra cuidado, ali ele encontra proteção. Então, esse pastoreio, ele é caracterizado por essa vida de corpo, por esse purê de batatas, por essa vivência em família, que é marcado por relacionamentos fortes e significativos, que é marcado por, convivência, por um evangelho relacional, ok? Também esse pastoreio ele é marcado por quê? Por oração. Nós devemos orar pelas nossas ovelhas. Nós devemos orar com elas e orar por elas. Entendem? Orar com elas, junto com elas, né? Seja na casa dela, visitando ela e lá orar com ela, orando com ela na célula, orando com elas nos cultos e orar por ela quando ela não está presente, mas eu estou intercedendo pelas ovelhas. E esse pastoreio também ele é caracterizado pelo alimento da palavra de Deus. Eu, como líder de uma célula, eu, como pastor de uma célula, eu vou querer que as minhas ovelhas alimentem-se da palavra. E como que eu sei que ele está alimentando da palavra? Se ele está vindo no encontro da célula e se ele está indo nos cultos de celebração. É os dois lugares onde a pessoa vai alimentar da palavra de Deus. Então eu preciso cuidar para que ele esteja alimentando da palavra de Deus. Olha, isso aqui é muito, muito especial, ok? Vamos lá? Nossa função como pastores de células, líderes de célula, a mesma coisa. Não se restringem a apenas realizar a reunião semanal. Então, o pastoreio de verdade, irmãos, ele acontece muito mais fora da reunião da célula do que dentro da célula. Escute isso tem que ficar muito claro. Um verdadeiro pastoreio, ele vai acontecer muito mais extra-célula, fora lá da célula, né? Nos nossos relacionamentos diários, nos nossos encontros, né? Numa caminhada de oração, num passeio, num evento que a gente vai junto. Então, o pastoreio ele acontece no dia a dia, né? A reunião é mais um meio pelo qual visamos alimentar nosso pequeno rebanho. Então, eu pastoreio visitando, eu pastoreio estando em contato, comunicando com as pessoas, orando por elas, enviando uma mensagem, um vídeo, um áudio, indo visitar elas. Eu pastoreio dessa forma. E na reunião da célula, né, eu vou fazer o quê? Eu vou visar o alimento dela. Veja bem, como líderes, usamos a reunião para checar alguns pontos que garantem o amor e o cuidado das nossas ovelhas. A reunião, ela vai servir para mim, como líder, para que eu possa checar alguns pontos vitais, para que eu saiba se o meu pequeno rebanho está sendo alimentado, pastoreado, se ele está sendo cuidado e se ele está sendo protegido. A reunião serve para que eu possa checar esses pontos, para ver se as minhas ovelhas estão sendo bem cuidadas, bem protegidas e bem amadas. Vamos lá? Podemos dizer que a reunião tem sim a sua importância, mas é muito grande a importância da reunião da célula. Mas o cuidado com as ovelhas é o mais importante. Às vezes a gente preocupa muito com a reunião da célula, mas a gente não está preocupando com as pessoas, né? Então, o foco não é só a reunião é 30%. 70% é o que eu faço no decorrer da semana, mantendo contato, pastoreando, falando, comunicando com essas ovelhas. O líder e os demais corresponsáveis pelo rebanho de Deus
devem focar seus esforços, onde? Seus esforços ministeriais para garantir um bom pastoreio das ovelhas. Então, toda a equipe de liderança, desde o pastor sênior, aos coordenadores, áreas, setores, líderes, auxiliares, a gente tem que focar os nossos esforços ministeriais para garantir um bom pastoreio. Gente, a célula existe para pastorear as ovelhas. Eu sou um líder de célula para dar um bom pastoreio. Eu sou um pastor coordenador para garantir tudo que eu faço, o meu ministério é para canalizar um bom pastoreio para as pessoas, ok? Olha, os pontos a serem mostrados indicam o que temos que fazer ou como devemos alimentar as ovelhas que cuidamos. Eu vou colocar alguns pontos aqui. Esses pontos eles devem ser continuamente observados pelo líder, pelo setor, pela área, para saber se a gente está acertando no pastoreio, se a gente precisa melhorar, se a gente precisa intensificar uma coisa ou outra. Ok, gente? Esses pontos podem nos dar uma noção se estamos acertando ou se podemos melhorar no amor, cuidado com elas. Talvez eu estou acertando nesse ponto, mas naquele ali eu preciso melhorar. Então, se eu estiver revisando sempre essa aula e eu estiver sempre analisando esses pontos, eu vou ser um líder bem efetivo, um pastor bem assim, próximo, bem presencial na vida dessas ovelhas. Lembrando que o propósito maior das nossas células e dos nossos líderes é dar um bom pastoreio. Amor, cuidado e proteção ao rebanho do Senhor Jesus, ao rebanho que o Senhor Jesus nos confiou. Então, esse é o propósito maior. Então, a célula existe para isso. Eu já falei aqui que o propósito da célula é ganhar os perdidos e edificar, curar, proteger, pastorear os salvos, ok? Vamos lá? Veja esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Olha, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O apóstolo Pedro está fazendo um apelo a quem? Aos presbíteros. Presbíteros, pastores, e tudo isso, irmãos, se refere a uma palavra só, supervisores, alguém que cuida de outras pessoas. Então ele está falando, eu também sou um presbítero, eu também participo dos mesmos sofrimentos em Cristo e vou participar da glória a ser revelada a essa turma que cuida de rebanho, do rebanho do Senhor. Olha, pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. As pessoas precisam ser pastoreadas. Já falamos o que é pastorear. É amar, cuidar e proteger. Essa é uma atmosfera de amor, de cuidado, de proteção. Isso é um pastoreio. Quando a ovelha encontra essa atmosfera dentro de uma célula, dificilmente ela sairá dali, queridos. Olha, olhem por ele, não por obrigação. Isso não é uma obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olha como que Deus quer que a gente cuide do rebanho. Não faça isso por ganância, por dinheiro, por posição, por fama, por reconhecimento, mas com o desejo de servir. Nós temos que ter esse coração, o coração do Supremo Pastor, servir nosso próximo, servir nossas ovelhas. Então, esse é o desejo que tem que ser genuíno no nosso coração. Vamos lá.
Não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Eu gosto muito disso aqui. O nosso desafio não é impor, é propor. Nosso desafio não é mandar, não é dominar, é ser exemplo. Exemplo de fé, exemplo de servo, exemplo de amor, exemplo de cuidado. Nós vamos dar o nosso exemplo. Não tem mensagem mais forte e mais poderosa para uma ovelha do que o exemplo, querido. Por isso está dizendo, exemplo para o rebanho. Amém? Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Né? Essas pessoas que estão gastando seu tempo, sua vida, sua energia, se doando para cuidar, para pastorear, amar e proteger as ovelhas, elas serão recompensadas pelo Senhor, não tenha dúvida disso. Vamos lá? Então vamos lá, primeiro ponto que você deve observar na sua célula para garantir um bom pastoreio ao rebanho. Primeiro, não se pode perder a ovelha de vista. Ela deve ter presença assídua na célula. Então nós vamos fazer de tudo para não perder a ovelha de vista. Um bom pastor, ele está sempre olhando, sempre de olhos atentos nas suas ovelhas. Elas estão vindo nas células, elas estão indo aos cultos de celebrações, elas participam das escolas de fundamento, de treinamento, de aprendizado da palavra de Deus. Eu estou sempre de olhos bem abertos sobre as condições das minhas ovelhas. Eu nunca posso perder as minhas ovelhas de vista. Olha, não podemos encarar como normal a ausência das ovelhas nas reuniões. Então, se ela não veio uma vez, não veio duas vezes, não três vezes, eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso saber o que está acontecendo, porque isso não é normal. Não está correto. Então eu não posso perder as minhas ovelhas de vista. Por isso que eu estou sempre aqui na reunião da célula, ela me serve como esse ponto de observação. Eu estou olhando se as ovelhas estão presentes. Eu estou no culto de celebração, eu estou olhando para ver se as ovelhas estão presentes. Então essa reunião ela tem muito essa prerrogativa para mim observar, estar sempre de olhos bem abertos sobre as minhas ovelhas. Eu não posso achar normal uma ovelha estar ausente 2, 3 reuniões da célula e eu preciso saber o que aconteceu. É trabalho, é doença, ou é alguns imprevistos, é uma viagem, ou ela fraquejou na fé, é algum conflito com algum outro irmão. Eu preciso imediatamente tomar as providências. Olha, mude lá. Segundo cuidado que eu vou ter para garantir um bom pastoreio. Na reunião da célula, eu preciso dar ênfase à comunhão, à koinonia, aquilo que eu falei no início, e ao estudo da palavra de Deus. É uma boa maneira de eu nutrir as ovelhas, de eu alimentar as ovelhas, gerar um ambiente de fé, de alegria, sabe, dentro da célula. Um ambiente de amor, de fé, de alegria e fazer com que ela participe desses momentos de edificação da palavra de Deus, tanto nos cultos de celebração quanto na célula. Então eu preciso dar ênfase para que as ovelhas estejam vivendo essa comunhão e recebendo continuamente a palavra de Deus. Uma ovelha que não anda em comunhão com o corpo de Cristo e que não alimenta da palavra de Deus, pode ter certeza, ela não irá muito longe. Ela não vai conseguir caminhar muito se ela não vive em comunhão com o corpo e ela não alimenta da palavra de Deus. Não tem célula, não tem igreja que sustenta uma ovelha dessa. Então, por isso eu tenho que garantir, tomar todos os cuidados para que ela esteja em comunhão
ir alimentando da palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Esse alimento é essencial para fortalecimento e o crescimento delas. Irmãos, não há a menor possibilidade de uma ovelha crescer em Deus, crescer espiritualmente, se ela não está alimentando da palavra de Deus e não está vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. Então, se eu sou um líder de célula, eu tenho que ter essa preocupação, eu tenho que ter esse cuidado com as minhas ovelhas. E às vezes eu preciso até chamar ela em particular e dizer, olha, você precisa fortalecer mais. E para isso, para você crescer, para você se fortalecer, para você alcançar mais crescimento em Deus, a comunhão e o alimento da palavra de Deus é importante para você. É por isso que eu insisto com você. É por isso que eu estou aqui conversando com você, porque eu lhe amo tanto. E eu quero muito que você cresça e se fortaleça. Então eu preciso tomar muita cautela nesse segundo ponto. Ok? Assim eu estou dando um bom pastoreio para elas. Próximo. Terceiro ponto que eu vou observar para ver se as minhas ovelhas estão recebendo um ótimo pastoreio. O culto de celebração e a célula é a principal fonte de alimento das ovelhas. É lá que elas são inspiradas, é lá que elas recebem a palavra do pastor, é lá que elas recebem os estudos que vêm da palavra de Deus, é lá que elas sente a presença do corpo, é lá que elas percebem a manifestação do Espírito Santo soprando sobre o povo. Então, para elas crescerem na nossa visão, elas precisam estar em um ambiente de relacionamentos com toda a igreja e sentir a manifestação do Espírito Santo em todos nós. Então, veja bem, eu preciso estar conduzindo a minha ovelha para esse momento de crescer, de alimentar, de se edificar. Quando eu tomo esse cuidado para que ela esteja no culto de celebração, para que ela esteja nas reuniões das células, eu estou conduzindo ela a um ambiente que ela possa crescer, que ela possa ser inspirada, que ela possa ser tocada pelo mover do Espírito Santo e para que ela entenda a nossa visão de igreja, ok? Não é normal, gente, isso aqui é sério, não é normal, não é natural as ovelhas das células não cultuarem a Deus nas celebrações. Não é normal. Eu entendo que às vezes a pessoa não pode ir todos os cultos, mas geralmente as igrejas têm alternativa, tem culto de manhã, tem culto à tarde, tem culto à noite, né? Algumas igrejas têm até culto durante a semana. Mas não é normal uma pessoa não estar presente nesses cultos. Ela vai ficar sem alimento, fatalmente. Vai faltar alguns nutrientes para ela. Ovelhas fortes e sadias são aquelas que se alimentam da palavra de Deus nos cultos e nas células. Isso é simples, biologicamente é só se fazer um teste, fica muitos dias sem comer, sem tomar água, que você vai ver o que acontece. Seu corpo entra numa decadência física, uma fragilidade muito grande. Espiritualmente não é diferente, uma pessoa que ela não vive numa koinonia, ela não vive numa comunhão com o corpo de Cristo, e ela não se alimenta da palavra, não tem como dar errado, ela vai se enfraquecer, né? Fatalmente. Ovelhas fortes e sadias são aquelas que andam em comunhão, estão presentes nos cultos e na celebração. Por isso é importante tomar conta disso aí. Vamos lá? Quarto ponto que eu vou olhar para ver se eu estou dando um bom pastoreio para a minha célula, para o meu pequeno rebanho. Toda pessoa que está em Cristo, ele deve estudar a palavra de Deus.
Então, eu tenho uma célula, eu tenho um grande rebanho, eu tenho ali 8 pessoas, eu tenho 10 pessoas, eu tenho 5, eu tenho 20, não importa a quantidade de pessoas que eu tenho na minha célula. Uma das minhas preocupações como líder de um bom pastor é fazer com que as minhas ovelhas conheçam a palavra de Deus, que elas aprendam a palavra de Deus, que elas estudem a palavra de Deus. Então, por isso que as igrejas em células, elas têm uma escola de formação, uma academia teológica, cursos bíblicos paralelo às reuniões das células. Para quê? Para que as pessoas possam tirar ali um dia da semana ou de 15 em 15 dias e estar matriculado naqueles cursos para elas aprenderem a palavra de Deus. Não tem como um cristão não estudar a palavra de Deus. Ela deve ter pelo menos o conhecimento básico da fé em Jesus, que é o leite espiritual. É inadmissível um cristão que não sabe nada da fé e do caminho. Irmãos, se eu sou um pastor de um pequeno grupo, eu tenho que encorajar as minhas ovelhas, eu tenho que encorajar aquele pequeno rebanho a estudar a palavra de Deus, a conhecerem a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus, conhece o próprio Deus. É ali que ele vai ter revelações, é ali que ele vai conhecer a graça, os mistérios de Deus, a grandeza de Deus. É ali que ele vai crescer em graça e em conhecimento. Então eu tenho que inspirá-lo, encorajá-lo, eu tenho que motivá-lo a estar estudando a palavra de Deus, que ele conheça pelo menos o básico da fé dele. Como que ele vai ter uma fé forte, uma fé sobrenatural, uma fé que o firme na graça, se ele não conhece nada da palavra de Deus? Então veja bem, olha, as ovelhas devem ser encorajadas a estudarem a palavra de Deus. Então, cursos como Nova Criatura. O que é uma nova criatura? Ele precisa saber disso. O curso de membresia, o que significa ser membro da nossa igreja? Quais são as vantagens? Que critérios? O que é ser membro desse corpo? O que é ser membro do corpo de Cristo? Maturidade cristã, como que eu vou amadurecer na vida cristã? E outros vão dar a elas uma base bem sólida da vida cristã espiritual. Então esse ponto é importante. Eu lidero uma célula, eu já cuidei daqueles outros pontos, mas eu tenho que estar cuidando desse aqui, que é muito importante também. Ok? Vamos lá? Ver pessoas que entregaram a vida a Jesus, que frequenta as nossas igrejas, frequenta as nossas células, mas ele não tem nenhuma revelação do novo nascimento. Ele não tem nenhuma orientação, nenhum conhecimento sobre isso. Ele não sabe nada sobre perdão e graça. Vive com peso de consciência, vive sobre condenação, sobre julgo, porque ele não tem esse conhecimento, não sabe o que é santidade, não sabe nada sobre fé, sobre oração, sobre batismo, devocional, mordomia cristã e tantos outros assuntos. Então isso aqui, queridos, é o que constrói a vida de um cristão. Então, se eu sou pastor de uma célula, eu tenho que conduzir essas pessoas. Claro que eu não vou forçar ninguém, eu não vou empurrar nada goela abaixo na vida de ninguém, mas eu vou encorajando essas pessoas. Você já imaginou se numa reunião de célula eu peço 1 ou 2 pessoas lá, dê o seu testemunho aqui do que está representando para você fazer parte do curso, está lá na escola estudando a palavra de Deus. Ele vai contar o que isso aqui acrescentou na vida dele. Só esses testemunhos vão encorajar essas pessoas a estarem presentes também. Eu não preciso forçar, eu preciso inspirar, encorajar, ok? Vamos lá. 6º cuidado que eu tenho que tomar para que as minhas ovelhas estejam sendo bem pastoreadas. Dar a elas a oportunidade de servir o corpo de Cristo e a nossa comunidade.
né? Eu posso inscrever ela como voluntário em vários ministérios que nós temos, né? Isso segundo os dons e as habilidades, as formações que cada um tem, eu posso canalizar ela para um ministério que ela vai se encaixar, para que ela possa servir o corpo de Cristo. Às vezes eu tenho uma pessoa lá na minha célula que ela ama criança, então eu vou canalizar ela para servir o Ministério Kids da igreja. Às vezes eu tenho uma pessoa lá na minha célula que é uma pessoa que gosta de estar dando atenção, cumprimentando. Eu vou servir ela, encorajar ela a estar no Ministério Atmosfera. Então, de forma que eu vou sempre falar, olha, você é muito habilidoso nessa área, você tem muito talento, seus dons, suas habilidades são muito grandes. Que tal você servir como voluntário uma vez no mês, a cada 15 dias, nesse ministério? Isso vai trazer crescimento e comprometimento com o corpo. Cada cristão tem que se sentir responsável pela sua igreja local, respeitando seus dons e seu próprio chamado, mas as pessoas têm que sentir, olha, a igreja não é uma coisa que eu frequento. Igreja é algo que eu faço parte, é a minha família. Por isso que cada um tem que se sentir responsável pela igreja. Não é só o pastor, não é só a liderança. Todos nós somos responsáveis pela igreja e pela nossa sociedade, servir. Então, lá na célula, se eu quero que as pessoas cresçam, quero que as pessoas amadureçam, eu vou sempre dar a elas a oportunidade de servir tanto o corpo de Cristo, a igreja local, como servir a nossa sociedade. Aqui, por exemplo, nós temos um ministério muito expressivo, que é o Amar Mais. Ele serve as pessoas carentes, cesta básica, cada data dessas comemorativas, eles têm um evento, e ela pode servir no ministério Amar Mais e aonde ela achar que deve, e que ela se sinta confortável para isso, ok? Essas pequenas ações dão ao rebanho cuidado e crescimento espiritual. Então, quando eu estou encorajando a pessoa a servir a igreja e a servir a comunidade, a sociedade, eu estou dando também a ela a oportunidade dela crescer, dela amadurecer, dela assumir responsabilidades. Claro que nós não vamos forçar ninguém a nada. Eu preciso fazer isso? Não, você não precisa, é só se você quiser. Eu tenho que fazer? Não, meu querido, você não tem. É se você sentir vontade no seu coração, se você quiser fazer, ok? Então eu não vou forçar ninguém a nada, mas nós devemos nos portar como verdadeiros pastores que realmente amam e cuidam das nossas ovelhas. Eu estou dando a ela oportunidade de crescer. E, em geral, sabe o que a gente tem percebido? As pessoas querem se envolver, elas querem servir, todo mundo quer participar, ajudar a construir algo que tenha sentido, algo que realmente tenha relevância. Ela quer usar os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons, a sua formação, para auxiliar, para socorrer, para servir os outros. Às vezes nós, como igreja, como líderes, nós fechamos essas oportunidades. Nós temos que abrir as oportunidades para que as pessoas possam servir. Ok? Vamos lá? Finalmente, né? Chegamos ao final aqui. Essa foi a nossa quarta aula sobre como ter uma célula saudável. Então, tem a parte 1, parte 2, parte 3, essa é a parte 4. E segunda-feira, nós vamos dar aqui, irmãos, um fechamento falando, não perca essa aula de segunda-feira, é um complemento sobre como fazer uma reunião com qualidade, uma reunião significativa, que vai acrescentar e que vai fazer sentido na vida das pessoas. Se você assistir essa aula de como fazer uma reunião dessa forma, você vai ver
como que os membros da sua célula vão sentir a diferença e como que eles vão estar encorajados, empolgados para voltar novamente e levar a gente para lá, para essa reunião. Grande abraço, Deus abençoe todos vocês.